Muito bom dia, a partir de agora tem o Hora Geral. Bom dia para você, bom dia para você e bom dia para você também. Hoje é quarta-feira, dia 21 de maio. Hoje é comemorado o Dia da Língua Nacional e também o Dia Mundial para o Desenvolvimento Cultural. Eu vejo a cultura como a principal característica de uma população. Nós temos uma cultura importantíssima e riquíssima, principalmente quando na época do folclore, no dia 22 de agosto, onde a cultura popular acaba se destacando, trazendo, lógico, as características das regiões brasileiras. Muitas vezes, quando a gente lembra de cultura, o brasileiro acaba dando mais valor ao Halloween, que é uma festa que não é brasileira, é uma festa americana, e deixando de lado a cultura do nosso país. Eu fico preocupado com isso e cabe aos professores, aos diretores, aos pais provocarem, por que não as secretarias de educação no Estado, também do Ministério, em promover mais a cultura do nosso país. Se cada país tem a sua cultura, por que nós brasileiros vamos deixar a nossa cultura de lado, né? É bom a gente pensar muito bem nisso, né? Eu me lembro de quantas festas. A festa junina, por exemplo, é uma cultura. Ela começou a mudar de um tempo para cá, que elas acontecem no mês de julho, né? Algumas vão até agosto, por exemplo. Por que festa junina? Porque são festas realizadas no mês de junho, por causa de alguns santos, né? Que são comemorados no mês de junho. Então, festa julina eu já não conheço, apesar de acontecer. Bom, isso é só um pequeno comentário na abertura do Hora Geral, nesta quarta-feira. Não se esqueça que eu estou com você. Hora Geral, a partir de agora temos o site euestoucomvocê.com.br, temos também o e-mail horageral@euestoucomvocê.com.br e também o telefone que é o 3041-6777. Esse telefone está inteiramente à sua disposição para você ligar, fazer pergunta, conversar com os nossos entrevistados, né? E lógico, a gente faz o possível para que todas as perguntas já criou um hábito do telespectador em ligar para o Hora Geral e fazer perguntas aos nossos convidados. Hoje eu vou trazer o empresário Alexandre Cunha, ele é de Praia Grande, né? Uma figura muito conhecida, não só em Praia Grande, de toda a região, uma pessoa preocupada com a cidade de Praia Grande, a questão da segurança, uma pessoa muito atenta ao que acontece em toda a região metropolitana. Se você gosta de Praia Grande, se preocupa com a região, vai poder participar também com o nosso convidado logo mais no Hora Geral, tá bom? Agora, em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Vamos conhecer as manchetes dos principais jornais desta manhã de quarta-feira. O estado de São Paulo, trazendo aqui como destaque a seguinte manchete. Greve de ônibus trava São Paulo e Haddad fala em guerrilha. Na realidade, os ônibus... Pode deixar essa foto é emblemática, né? A preocupação do prefeito é que essa paralisação de dissidentes prejudicou 230 mil passageiros e deve ser mantida no dia de hoje. Os ônibus, eles bloquearam o terminal Sacomã, na zona sul de São Paulo, durante greve de dissidentes do Sindicato de Motoristas e Cobradores do município. Agora, fique imaginando, eu sempre quando posso e estou ouvindo rádio, a gente ouve, né, falar assim, nesse momento, na capital, congestionamento de 100 quilômetros, considerado moderado. Olha só, um congestionamento de 100 quilômetros é moderado. Imagine, então, esses 230 mil passageiros que ficaram sem transporte. Aí vai a habilidade do prefeito Haddad de tentar conversar com os representantes da categoria e, lógico, retomar o mais rápido possível a desistência dessa greve, dessa paralisação, que também está prevista para continuar no dia de hoje, para que São Paulo possa continuar a crescer. E lá, lógico, se possível, atender algumas das reivindicações desses dissidentes do Sindicato dos Motoristas e Cobradores na capital, em São Paulo. Ministro do STF recua e decide manter presos Doleiro e mais 10, solta e depois retorna.
Vamos aqui a outra parte da Folha de São Paulo, que traz como destaque, vamos ver aqui a outra parte da Folha de São Paulo. Este é o Hora Geral nesta manhã de quarta-feira. Cadê a outra parte da Folha de São Paulo? Ah, agora sim. Senado aprova cota de 20% para negros em concurso federal. Tem aqui, economia sob Dilma é o paraíso para os colunistas. O Estado de São Paulo trazendo aqui como destaque a seguinte informação. Greve surpresa para ônibus e leva caos ao transporte. Isso também não é novidade. Olha só, um número de pessoas nos pontos de ônibus em São Paulo. É um dia muito difícil para quem utiliza o transporte coletivo na cidade de São Paulo. Ministro do STF recua e mantém prisões na Operação Lava Jato. Deixa eu ver aqui outra parte do estado de São Paulo. Governador de Mato Grosso é preso e paga fiança por arma ilegal. A Arena da Copa terá telefonia precária. É impressionante, tudo que lembra a Copa, pelo menos, eu vejo e sinto com uma certa dificuldade, né? Uma certa dificuldade com relação à infraestrutura para a Copa, que vai começar no dia 12 de junho, no próximo mês. Deixa eu ver aqui os jornais locais. Jornal A Tribuna, que traz como destaque: Estado condenado por bullying. Colegas e um professor da rede são acusados de perseguição a uma aluna. Cabe recurso. Isso não é recente. Isso aconteceu, se não me engano, em 2010 e está tendo algumas repercussões. Eu não sou psicólogo e também não quero me debater em cima desse tema para não causar nenhum tipo de discussão desnecessária. Mas eu, por exemplo, na época do colégio, eu não sei aqui os meus amigos, né? O Anderson, o Carioca e o Luciano são jovens. Eu, na época do colégio, eu tinha um apelido. Meu apelido na época era Bico. E agora? E nem por causa disso, olha, me revoltei, chorei. Eu fico imaginando, quanto mais a gente evolui, parece que as pessoas se sentem incomodadas, a gente não pode, tem que saber como que vai falar. Dependendo da brincadeira, lógico, que não denigra a pessoa, que não coloque para baixo. Você gosta de bullying, né? Bullying. A criança não pode tomar uma palmada. Tem certas coisas, certos conceitos que eles se perderam no tempo. E eu acho muito preocupante a gente ficar fazendo concessões sem ter parâmetros para termos as rédeas da situação. Deixa eu ver aqui, vamos subir aqui. Envolvido em tiroteio na Via Expressa é reconhecido. Nós temos a imagem, eu estou na linha com o doutor Aldo Galiano Júnior, ele é diretor do DI Inter 6 na Baixada Santista. Eu queria que ele aguardasse só um pouquinho. Eu quero mostrar rapidamente para os meus amigos do Hora Geral o vídeo, né, do que aconteceu em Praia Grande no dia de ontem, que causou preocupação para toda a população. Na realidade, foi um homem de 30 anos, ele morreu nesta segunda-feira durante uma troca de tiros em Praia Grande. Na realidade, não foi ontem, foi na segunda-feira. Após uma ação cinematográfica que envolveu 3 policiais que estavam de folga, um empresário da cidade e também uma quadrilha armada. As imagens já mostram, o tiroteio começou após uma tentativa de assalto frustrado a um empresário da cidade. Segundo a Polícia Militar, 4 homens armados com fuzis e revólveres esperavam a vítima, um empresário dono de uma distribuidora de gás, na saída do viaduto 6, na Via Expressa Sul, no bairro Oceã. Ele estava a caminho do banco com uma grande quantia em dinheiro no carro. Com o empresário no veículo, estava um policial militar de folga, que reagiu quando os criminosos iniciaram a ação. Outros 2 PMs à paisana faziam escolta no outro carro. Olha só, pelo menos 12 tiros, a maioria de fuzil, atingiram o carro da vítima de raspão no braço. É impressionante, isso tudo aconteceu. Olha, atrás tem um motociclista. Ele não tem nada a ver, mas ele acabou se envolvendo nessa troca de tiros, ou seja, ele acabou recebendo aí dessa ação desses marginais e o empresário acabou vindo a falecer. Olha só como toda a ação, nós estamos voltando à imagem, né? É impressionante, outros 6 tiros perfuraram o veículo onde estavam os policiais de folga, 2 tiros atingiram o motociclista, o comerciante Vinícius Rodrigues Paiva, ele parou bem atrás do carro do empresário e morreu na hora. Pode deixar a imagem, pode deixar. A preocupação maior é que tudo isso aconteceu, tiros de fuzil, armamento pesado,
pessoas passando de moto, olha ali, olha os marginais, atirando, aí esse carro acabou dando fuga para os bandidos, né? E eles acabaram fugindo. Tudo isso acontecendo na cidade de Praia Grande. Douglas, poderia ser em qualquer outra cidade? Poderia ser sim em qualquer outra cidade. É impressionante e às vezes a gente fica naquele debatendo, né? Se fosse um policial que tivesse aí dando tiro ou tentando, através da sua arma, do seu armamento, dar uma retaguarda para as pessoas, para que não houvesse nenhuma vítima fatal, aí o policial ia ser punido. Mas como é um marginal com um fuzil, acaba disparando quantos tiros quiser, esse praticamente consegue a fuga. Nós precisamos discutir a questão da segurança na nossa região metropolitana. A gente vê muito armamentos pesados, por exemplo, e os telejornais mostram, no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Agora a gente está vendo isso acontecer aqui na nossa região, que é tida como uma região até então tranquila, né? Tranquila. Nessa tentativa de assalto, você viu quantas pessoas envolvidas, armamento pesado, colocando em risco outras pessoas, além da vítima fatal, que é esse motociclista, que não tem nada a ver com o que estava acontecendo. Eu acredito que os prefeitos devam convocar uma reunião com o secretário de Segurança Pública, com representantes do DINTER6, com representantes da Polícia Militar. Alguma coisa precisa ser feita. Alguma coisa precisa ser feita. A gente fala do pequeno número do efetivo. Será que é só o efetivo que melhoraria a questão da segurança? Será que são só viaturas novas que dão segurança? Será que o sistema de monitoramento que existe, e eu sempre falei que é exemplar na cidade de Praia Grande, será que se ele fosse implementado em toda a região metropolitana, isso ajudaria? Será que o número de pessoas que circulam e que habitam a cidade de Praia Grande, e esse êxodo foi mostrado no censo de 2010, é a razão dessas grandes ocorrências policiais, por exemplo? Bom, esse vai ser um dos assuntos que eu quero conversar com o Alexandre Cunha. Daqui a pouco ele entra aqui no estúdio para conversar também com os nossos telespectadores. Mas eu não quero deixar de lado a minha preocupação com relação ao que vem acontecendo com relação à segurança. Parece que nós estamos sempre esperando um novo assunto para saber o que vai acontecer. Sempre um novo assunto, sempre um novo assunto. E nada acontece de fato. Vamos continuar aqui com as manchetes do Jornal A Tribuna? Deixa eu ver aqui embaixo. Tem aqui, policiais civis e federais param hoje nos estados. Isso também é preocupante, principalmente num período que antecede a Copa. Pode deixar essa foto, né? Eu quero rapidamente dar essa informação com relação à paralisação desses policiais, porque há 23 dias da Copa, policiais civis de São Paulo, Alagoas, Bahia, Minas e Pará, Rio de Janeiro, Paraíba, Rondônia e Santa Catarina e os policiais federais decidiram aderir hoje a uma paralisação de 24 horas. Isso coloca em xeque o quê? A segurança do nosso país, do estado de São Paulo também, que é um deles, e acaba acendendo aí uma luz de alerta com relação à Copa que vai acontecer no mês de junho. Se lembra que ontem eu falei que era o dia do otimismo? Eu não sou pessimista, eu sou otimista, mas me preocupa muito o que vem acontecendo para um grande evento, que é o evento da Copa do Mundo. Eu estou na linha com o doutor Aldo Galiano Júnior, ele é diretor do DINTER6, da Baixada Santista, também do Vale do Ribeira. Doutor Aldo, bom dia. Bom dia, Douglas. Uma satisfação ouvir, doutor. O roubo de veículos na cidade de Santos, ele cresceu 93% no primeiro trimestre neste ano em comparação ao ano passado. Só como dado para os nossos telespectadores, doutor Aldo, o furto subiu 18% nesse número de 48% envolvendo motos. Douglas. Pois não? O senhor está me ouvindo? Douglas, eu estou com o retorno ruim. O Luiz vai aumentar o retorno para o senhor. Melhorou? Melhorou, doutor Aldo? Melhorou? Melhorou. Opa. Com relação a esses índices, o que o senhor tem a falar e quais são as iniciativas da polícia para tentar diminuir o roubo de veículos, doutor Aldo? Douglas, nós estamos com um grande problema que não é crônico da Baixada Santista, mas é um problema crônico em todo o estado.
aliás, fora do Estado. O secretário teve uma reunião com o secretário do Rio, de Minas Gerais, e postularam algumas medidas ao ministro da Justiça. Mas realmente o roubo cresceu, houve um incremento do número de ocorrências por causa da delegacia eletrônica que permitiu, então esses números eram subestimados, havia o não registro da ocorrência, houve um acréscimo de 20%, mas não é o que se explica a situação. Realmente o crime contra o patrimônio tem aumentado e principalmente nas cidades onde há várias comunidades, o menor se não é mantido dentro de uma educação rígida pela família. Ele passa com 12, 13 anos a ser o que nós chamamos de aviãozinho do tráfico e com 14, 15 anos ele passa a ser segurança dos traficantes. E é uma entrada no crime que não tem volta. Então a gente vê, quando ele pega a arma com 16 anos para fazer a segurança das bocas de tráfico, que a gente fala, ele passa a usar a arma também para assaltar. Agora, doutor Aldo, eu acredito que a polícia esteja atenta a esses índices e vai tomar providência. Eu não sei se o senhor tem como comentar aquela tentativa de assalto em Praia Grande. O senhor viu as imagens? Vi, as imagens são estarrecedoras. Ali, com certeza, é um assalto que houve a informação. Nós estamos já com algumas pistas. Essa informação teve, é uma quadrilha bastante organizada. Essa pessoa já havia sido vítima de um assalto quase nas mesmas circunstâncias e a gente está tomando providência. Mas a gente vê que a escalada do crime, principalmente do menor de idade, nós fizemos um levantamento, ainda não concluímos, mas de janeiro e fevereiro, 65% dos crimes graves ocorridos na Baixada são praticados por menores. E essa legislação não tem mais sentido. Hoje, se falar que um menor de 14 anos, ele não tem discernimento de saber que matar para roubar é crime, é impossível com o avanço da internet. Essa legislação tem que ser mudada, porque nós estamos entrando num clima difícil e cada vez mais sem retorno. Tá certo. Obrigado, doutor Aldo Galeano Júnior, diretor da Inter6 na Baixada Santista, Vale do Ribeira, pelos seus esclarecimentos. Eu quero marcar em breve uma participação sua aqui ao vivo para que a gente possa discutir outros temas ligados à segurança. Obrigado. Um grande abraço, Douglas. Foi um prazer gravar aí no seu programa, que transmite aí a voz do povo da Baixada. E a gente, quando é cobrado por um órgão de imprensa séria, a gente sabe que as perguntas são sempre bem-vindas e servem de aprendizado. Obrigado, doutor Aldo. Vamos agora a uma informação na cidade de Cubatão. Daqui a pouco eu quero que a população e os telespectadores de Cubatão fiquem atentos pelo que está acontecendo. Mas antes, eu quero continuar com as manchetes dos jornais. Já mostrei o Jornal Tribuna, agora temos o Diário do Litoral, que traz a seguinte manchete. Deixa eu ver aqui, ó. 100 anos com obras. É o caso da Ponte Pênsil e ontem nós falávamos sobre isso. É impressionante a foto que o Diário do Litoral tirou. 100 anos com obras, ou seja, a Ponte Pênsil comemorando 100 anos, ainda continua em obra, a gente vê aqui um operário descansando. A gente pode pensar que, de fato, ele não está querendo muito trabalhar e, ao mesmo tempo, a gente pode pensar que foi logo após o almoço e ele está tirando uma soneca, né? Ou seja, a foto, ela nos leva a várias interpretações. Temos aqui, Diego liga e avisa que não volta ao peixe, sonho frustrado, comerciante é morto com um tiro de fuzil. Câmara avalia a cassação, é na cidade de Cubatão. É impressionante também pelas fotos, e muitas vezes as fotos falam mais do que qualquer palavra, né? Os populares inflamados com o que está acontecendo na cidade de Cubatão. Prefeitura dá prazo, nova sede até o final de junho, com relação à Codevida, que é a Coordenadoria de Defesa da Vida Animal. As obras estão atrasadas desde setembro de 2012. O secretário de Meio Ambiente de Santos garante a data, que é final de junho, portanto, o final do próximo mês. Essas foram as manchetes em nome de Nita Alimentos. Com Nita é muito mais gostoso. Falando agora de Cubatão, depois de 2 tentativas, finalmente a Câmara de Cubatão aceitou ontem
a denúncia contra a prefeita Márcia Rosa e o seu vice Donizete Tavares, que tiveram a cassação confirmada pelo Tribunal Regional Litoral de São Paulo. A votação, que instaurou uma comissão processante, registrou 8 votos a favor e 3 contra. A comissão será formada por Fábio Rochinho, que será presidente, César, relator, e Ivan Hildebrando. Entre as alegações para o impeachment da prefeita estão denúncias de improbidade administrativa e atraso no pagamento dos serviços. Me preocupa essa situação de Cubatão. Cubatão tem uma excelente arrecadação se comparada com a população. Pode ser que eu erre no que eu vou falar, eu estou até avisando antes. Cubatão deve ter aproximadamente 120 mil habitantes e um orçamento que ultrapassa 1 milhão, né? Vou chutar, né, a grosso modo. Mas tem um grave problema que são o déficit, ou melhor, habitacional, o problema de transporte, o problema de emprego, além de toda essa instabilidade com relação ao governo da prefeita Márcia Rosa. Que os cubatenses estejam unidos para lutar pela cidade. Existem muitas pessoas de bem na cidade de Cubatão. E em Bertioga, o município já pode contar com a própria subseção da Ordem dos Advogados do Brasil. O pedido aceito ontem pelo Conselho Estadual da Seccional de São Paulo, que atendeu à solicitação da OAB de Santos. Atualmente, Bertioga conta com 170 advogados que agora terão diretoria própria e atendimento voltado às suas necessidades. Tá certo? Vamos saber agora como que está a movimentação, o trânsito nesta manhã de quarta-feira. Vamos lá? Vamos ao trânsito. Neste momento, o sistema Anchieta Imigrantes com a operação, essa é a operação que dá sempre, né, aquela atenção aos motoristas, que é 5x3. A visibilidade é boa, lentidão apenas na chegada à capital. Cônico Domênico Rangoni e Padre Manuel da Nóbrega, o trânsito é bom e a visibilidade também é boa. Balsas, neste momento, Santos Guarujá, 6 embarcações, Guarujá Bertioga, 1 embarcação e São Sebastião e Ilhabela, 2 embarcações. Lembrando que aqui na cidade de Santos, entre Santos e Guarujá, ou melhor, existem 3 embarcações que estão em reforma. Eu não sei que planejamento é esse que a Dersa tem, que 3 embarcações estão em reforma, fazendo com que as filhas superlotem. Eu não sei se você observou que eu não dou o tempo da travessia, porque eu não acredito na informação que está no site da Dersa. Se você acha que eu estou errado, é só ligar 3041-6777. Esse negócio de 10 minutos, 15 minutos é uma balela. Ontem a fila ultrapassava o canal 7, por exemplo. Hoje não pode circular na capital veículos com placas finais 5 e 7 no centro expandido de São Paulo. E o tempo, Douglas? Como será o tempo nesta quarta-feira? Veremos agora. O tempo hoje na Baixada permanece com sol e algumas nuvens durante todo o dia. Não há previsão de chuva. Mínima de 18 e a máxima de 28 graus. Rápido intervalo, na sequência eu quero conversar com meu amigo Alexandre Evaristo Cunha. O Alexandre Cunha, de Praia Grande, ele, além de empresário, é pré-candidato à Câmara Federal. Vamos saber dele alguns assuntos ligados à Praia Grande e nossa região. Tudo isso depois do intervalo. Eu volto já com Hora Geral. É rápido.